Meus queridos e amados irmãos, nós estamos para iniciar esta mensagem. Eu gostaria de falar para você sobre esse texto. Deus vai chamar o profeta Malaquias para levantar uma palavra à nação de Israel. E quando Malaquias vai pronunciar a palavra do Senhor, o primeiro versículo, o início da sua palavra é peso da palavra do Senhor. Deus não estava satisfeito com aquela nação. Deus estava irado. Deus estava zangado. Deus estava colocando ali diante da nação ali o seu castigo, mostrando para a nação de Israel que ela era uma nação ingrata. E quando eu começo a ler esse texto que foi lido, eu vejo a nação de Israel também, nós como igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porventura, nós não nos tornamos ingratos para com Deus ou traz sobre as nossas vidas. A nação de Israel era uma nação ingrata, porque por mais que Deus houvesse tirado ele da terra do Egito, por mais que Deus houvesse aberto o mar vermelho, por mais que Deus tivesse provido alimento, sustento ali no deserto durante 40 anos, não foi 40 dias, não foi 40 horas, foi 40 anos. Deus alimentou, cuidou daquele povo no lugar improvável. Ninguém sobrevive em um deserto. É pouco provável. Onde se tira, ou onde se pode tirar alimento no deserto para 3,5 milhões de pessoas? É improvável, é insustentável. Para uma única pessoa seria difícil sobreviver. Mas o Deus que habita nos céus, que também está em nosso meio, para Ele faz essas coisas para mostrar o seu poderio. Imagine Jesus com aproximadamente 5.000 pessoas sentados em um campo verde. E ali ele pega pães, pega alguns peixinhos, dá graças ao Senhor e alimenta aquelas pessoas. E depois de alimentar aquelas pessoas, ainda sobram alguns cestos com alimento. Deus que eu sirvo, que você serve, é um Deus que faz essas coisas. Com Deus não há miséria, com Deus não há escassez, com Deus não há fome. O salmista vai dizer: o jovem, hoje sou velho, mas nunca vi um justo oferecer fome e galpão em a sua descendência. Deus cuida de nós, igreja, mas a nação de Israel era ingrata. Então, no livro do profeta Malaquias, nós vamos encontrar muitas maldições. Estarei falando em especial 4 delas. 4 maldições estão contidas neste livro. E estas maldições Deus coloca sobre a nação de Israel por causa da ingratidão. Não podemos ser ingratos para com Deus. A ingratidão faz com que o Senhor, Ele se entristeça com as nossas vidas. Amém? Após a sua momento de profeta, momento de profecia, Deus vai silenciar. Durante 400 anos, Deus vai ficar em silêncio. Algumas Bíblias do passado, quando você chegava no livro do profeta Malaquias, ela continha 4 páginas em branco, 4 folhas, que não tinham nada escrito. Isso para
representar, para nos ensinar, para nos mostrar que naquele período, entre o Antigo e o Novo Testamento, Deus havia silenciado. E por quê? Porque a nação, ela tinha desobedecido ao Senhor. A nação, ela vivia ouvindo ao Senhor. O Senhor vivia enviando profetas para falar ao seu coração. Deus sempre falou à nação de Israel. Deus ali não privava a nação da sua palavra. Mas o profeta Malaquias, após ele, a nação fica sem uma orientação. E isso se dá porque o povo, a nação de Israel, passou a viver em algo chamado e conhecido por nós como a religiosidade. A nação passou a ser religioso. Vim para o culto simplesmente por vir. Eu não tenho nada para fazer, hoje eu vou para a igreja. Na semana eu não vou, eu vou no domingo. E ali eu passo a não dar importância aos cultos, eu passo a não dar importância à igreja, à obra de Deus, aos trabalhos do reino. Quando eu começo a ter isso em minha mente, em meu coração, você tem que correr para os pés do Senhor, porque você está se tornando religioso. Um religioso não tem preocupação com o bem-estar. Um religioso não tem preocupação com o bom funcionamento do culto. Ele chega na igreja, ele não presta reverência ao Senhor. Ele não dobra o seu joelho. É só mais um lugar. E se o culto passar de 2 horas, 120 minutos, já é motivo para ele ou ela se levantar e ir embora com raiva, chegada. Sem perceber ou entender que tudo parte da vontade do Senhor. Então eles viviam em um culto sem o Espírito, sem a verdade. Um culto frio. As suas vidas, espiritualmente falando, eram mortas diante de Deus. Não sentiam nada, não tinham emoções. É semelhante a um cadáver. Se você chegar e ver um defunto e eu trouxesse e ele estivesse estirado aqui, por mais que eu gritasse, por mais que eu falasse alto, por mais que as irmãs louvassem, a bateria viesse tocar, os músicos viessem tocar, aquele corpo estirado no meio da igreja não teria emoção alguma, não sentiria nada, porque está morto. Aquele corpo também, em momentos de emoção, quando nós percebemos que Deus chegou, ou quando Deus está falando conosco e nós abrimos a nossa boca e gritamos e dizemos aleluia, glória a Deus, aquele corpo, se tivesse estirado aqui, também iria permanecer em silêncio, sem expressar nenhuma emoção. Não iria ouvir, também não iria falar. Iria estar aqui de corpo presente. Essa é a forma, é o jeito que a nação de Israel se encontrava. De maneira mecânica, por uma obrigação. Então, quando eu passo a virar as costas para o trabalho de Deus e passo a dar mais importância às coisas seculares do que às coisas de Deus, eu estou me tornando uma pessoa religiosa. E o pior de tudo é quando nós não nos submetemos de ter o mínimo de respeito para com a liderança, para com o pastor, para com a pessoa que está à frente da obra. O apóstolo Paulo vai dizer
não sejamos como alguns que deixam a sua igreja, a sua congregação. Nós temos um líder, nós estamos debaixo de uma cobertura espiritual. Então, para nós sairmos da igreja, para fazermos visitas, temos que comunicar a liderança. Você não é um cão sem dono. Você não é uma pessoa que não tem valor ou importância. Mas quando você age dessa forma, desse jeito, você mostra que você não é uma pessoa importante. E que a igreja e o pastor não é importante. Então temos que dar justificativa. O pastor, eu vou pregar em uma igreja ao dia. Amém? Deus vai te abençoar. Meu pastor, eu vou visitar uma igreja tal dia. Amém? Deus abençoe. Meu pastor, eu vou para a marcha para Jesus. Glória a Deus, vai. É assim que crentes que verdadeiramente estão vivos agem. Crentes que não são religiosos, mas que verdadeiramente têm o Espírito Santo sobre o seu corpo, na sua vida, regendo a sua história. Olha o que o texto vai dizer. Versículo 7. Ofereceis sobre o meu altar pão imundo, e dizeis em que te havemos profanado. Isto que dizeis, a mesa do Senhor é desprezível. Versículo 8. Porque quando trazeis animal cego para o sacrifício, sacrificardes, não faz mal. E quando ofereceis o coxo ou o enfermo, não faz mal. Ora, apresenta-o ao teu príncipe, e terás ele agrado de ti, ou aceitará ele a tua pessoa? O que Deus está dizendo? O que Deus está falando para nós essa noite? Que a nação de Israel estava entregando, dando para Deus os animais para oferta, animais doentes, animais aleijados, animais sem valor. Deus estava dizendo para a nação de Israel: pega o animal que tu está me ofertando e apresenta, doa, dá, entrega ao teu patrão, ao teu príncipe. Vê se ele vai se agradar, vê se ele vai ficar feliz em receber um animal impuro, um animal com defeito, um animal aleijado. Pois é isso que vocês estão me entregando. Um culto onde nós apresentamos e entregamos a Deus o resto. Eu não tenho para onde ir hoje, então eu vou para a igreja. Tudo na igreja é sobra, é resto. Não é assim que um verdadeiro cristão, que tem o Espírito de Deus em sua vida, age. Quem tem o Espírito de Deus em sua vida vai entregar para Deus o melhor, vai entregar para Deus o excelente, vai entregar para Deus o que Ele tem de mais precioso. Até a adoração, o glória a Deus e aleluia, só sai se o pastor pegar um alicate, colocar os pés nos peitos, esticar o alicate e tirar a força da boca
cristão. Era para ser algo espontâneo. Era para ser algo simples. Dá glórias a Deus e aleluia. Se você for ver os salmos, 150 salmos, todos eles estão dando glória a Deus e aleluia ao Deus Criador dos céus e da terra. "150 livros, 150 salmos, dando glórias a Deus e aleluia. Pastor, mas tem deles que não estava dando não, porque quando estavam passando por luta, quando estavam passando por dificuldades, o salmista vai dizer: ei, ofereça ao Senhor sacrifícios de louvor. É para você glorificar e exaltar o Deus Criador dos céus e da terra." Sabe o que é sacrifício de louvor? É eu dar glória quando tudo está contribuindo para que não seja dado. É uma dor que eu estou sentindo. Você já experimentou dar uma glória a Deus sentindo dor de cabeça, dor de dente? É difícil você dar glória a Deus. Você já pensou em dar glória a Deus e aleluia no momento em que você chega em casa e aí você vai procurar algo para cozinhar e não tem o arroz, não tem o feijão, não tem a carne, não tem o ovo, não tem nada. Mas o salmista diz: sacrifício de louvor. E por quê? O apóstolo Paulo vai dizer, igreja: em tudo dai graça. Nós não devemos dar graça só porque estamos com dinheiro no bolso, porque está com as portas abertas, porque eu tenho saúde, porque eu tenho um carro ou uma moto. Não, eu tenho que dar graças a Deus por tudo aquilo que estou vivendo, que estou enfrentando, que eu estou passando. Amém? Quando nós vimos a nação de Israel, ela não aprendeu, e muitas pessoas também não aprendem. Então, o primeiro problema que eles enfrentaram era um culto frio, um culto onde não era direcionado a Deus. Eles não davam para Deus o melhor. E aqui nós temos o exemplo lá no livro de Gênesis, quando nós vemos ali Caim e Abel. Caim representa aquele irmão, aquela irmã que oferta ao Senhor só o resto. O resto do tempo, o resto do trabalho, o resto do dinheiro, o resto. Só oferta a Deus o que está sobejando. Contrapartida, existe o outro por nome Abel. E Abel é aquele que sabia, que conhecia quem era o Senhor na sua vida. Então ele vai no campo, ele não vai pegar o animal doente, ferido, machucado, não. Ele vai no campo e pega o melhor cordeiro, que ali ele sacrifica e apresenta ao Senhor. O culto de Abel, ele foi aceito, foi recebido pelo Senhor. Mas o culto, a oferta que Caim prestou a Deus, o Senhor não recebeu. Será que Deus está se agradando do seu culto, da sua adoração, da tua oferta? Ou simplesmente você está agindo como Caim? A falta de vontade de fazer ou vir para a casa de Deus. Eu não quero estar, não quero ir, não quero participar de um lugar que eu não sinta vontade. E que se eu não sinto vontade é porque não tem nada a ver comigo. Quando nós gostamos de um lugar, a gente quer estar lá. Manhã, de tarde, de noite.
Sabe aquele lugar que a gente se sente bem? O salmista vai dizer que vale mais um dia na presença do Senhor que 1000 em outros lugares. Davi vai dizer: uma coisa eu pedi a Deus e eu buscarei. O problema é que um religioso ou uma religiosa tanto faz, tanto fez. Mas Davi, ele vai dizer: uma coisa eu pedi ao Senhor e eu buscarei, que eu possa habitar. Ele não queria simplesmente participar de tudo. Ele não queria simplesmente vir passar um tempo na casa do Senhor. E a buscarei, eu possa habitar, morar na casa do Senhor por longos. Quando nós não sentimos vontade de vir para a igreja, porque nós já se tornamos religiosos. Quando você deixa a tua carne te dominar, você está em casa, você tem a oportunidade de vir para a igreja. Pastor, mas foi puxado o meu dia. Eu sei, o meu também. Pelo meu gosto, alguém estaria pregando no meu lugar, eu estaria ali, só bebendo a palavra. O jeito que é ruim para você, também está difícil para mim. Mas eu venho. E por quê? Porque eu amo esta obra. Eu sinto prazer, alegria, satisfação em estar na casa do Senhor. Mesmo com a perna quebrada, onde eu poderia estar um tempo deitado na cama, ali com a muleta do lado, mas eu não suportava estar lá em casa e assistir o culto por uma imagem em uma câmera. Não aguentava. Eu tinha que estar neste lugar. Eu tinha que vir para cá. E por quê, pastor? Porque eu sei da onde o Senhor me tirou. Eu sei o que o Senhor fez por mim. Eu sei o que Ele sofreu na cruz do Calvário, para que eu seja e fosse esta pessoa que te fala. Aleluia. O versículo 14, ele vai falar, não dá para me explanar tudo aquilo sobre o corpo. É aquilo que eu digo sempre, dentro da igreja, longe do corpo. Versículo 14 diz: primeira maldição, quando você faz um culto corpo frio, sem prazer, sem alegria, está neste lugar. Tanto faz como tanto fez. Eu vou lá para ver se o pastor vê minha cara, para ver se o pastor me vê. Seja maldito o enganador que tendo um macho no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor, porque tem mácula ou mancha. Porque eu sou o grande rei, diz o Senhor dos Exércitos. O meu nome é temível entre os gentios. Deus não recebe, Deus não se agrada da oferta manchada, da oferta que não seja pura, que não seja autêntica. Por quê? Porque Deus busca, Deus quer os verdadeiros adoradores. Amém? Não seja uma pessoa maldita diante de Deus. Adore ao Senhor. O teu culto começa na sua casa. Hoje é quinta-feira, amanheceu o dia, abriu teus olhos. Hoje eu vou para a tua casa, Senhor. Hoje eu vou te louvar, eu vou te adorar como eu nunca fiz na minha vida. Senhor, eu vou falar com o Senhor. Senhor, eu vou ouvir a mensagem, Senhor, eu vou beber a mensagem.
como uma pessoa que tem sede e fome, ó Pai. Eu vou absorver, Senhor Deus, o que Tu tem para mim. Deus, e a mensagem tem que ser aquela mensagem que venha confrontar-me. Não seja aquela mensagem, Senhor Deus, que venha massagear meu ego. Não, eu quero uma mensagem que mostre ali a minha fraqueza, a minha limitação, a minha deficiência. Eu quero saber, Senhor, aonde eu estou em falha, aonde eu estou pecando ao Senhor, porque eu quero verdadeiramente estar em Tua presença, te adorando. E ali você trabalha o dia pensando no culto. Senhor, hoje é doutrina, usa o pastor Lima, Senhor. Deus, usa ele venha ser um canal de bênção para a minha vida. E aí quando você pisa os pés nessa porta, e você começa a entrar, você já começa a sentir a presença de Deus. Você já começa ali dar glória a Deus e aleluia. E por quê, pastor? Porque você vai sentir algo diferente. Você vai sentir uma alegria. Você vai sentir um refrigério. Você vai sentir um avivamento. E aí, se você for batizado com o Espírito Santo, você vai começar a falar em línguas estranhas. E por quê, pastor? Porque você começou a adorar ao Senhor na tua casa durante o dia, buscou a presença do Senhor. Diante de Deus, a nação de Israel estava sendo uma nação maldita, porque estavam sendo hipócritas. Esse povo honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Dizem que me servem, dizem que me adoram, dizem que estão em minha presença, mas estão longe de mim. Segunda maldição, a maldição das bênçãos. Pastor, maldição das bênçãos. Capítulo 2, versículo 1 e o versículo 2. Agora, ó sacerdote, este mandamento vos toca a vós. Se o não ouvirdes, e se não propuserdes no vosso coração da honra ao meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, enviarei a maldição contra vós, e amaldiçoarei as vossas bênçãos, e já as tenho amaldiçoado, porque vós não pondes isto no coração. Eu vou converter as tuas bênçãos em maldição. Aqui vai falar de sacerdote. O povo hipócrita, religioso, estava amaldiçoado diante de Deus. Agora a pessoa que estava fazendo a obra, o sacerdote, todo aquele que tem um cargo, todo aquele que tem uma missão, uma função, todo aquele que tem um trabalho e é uma liderança na obra de Deus. No final do ano a gente pergunta: nós estamos com um cargo assim, assim, assado. Você quer? Eu quero. Aí o pastor ora por você. Você recebe o cargo, recebe a função, tem a missão, a responsabilidade, para durante 365 dias mostrar o teu trabalho. Você não vai estar trabalhando com o pastor Lima. O pastor Lima não tem nada para te dar. O pastor Lima não tem nada para te oferecer. Então, quando você estendeu a sua mão e disse: eu quero esse cargo, eu quero esta função, você assumiu, chamou para você uma responsabilidade. O problema é que termina o ano, inicia-se o outro, e as pessoas que assumem as funções, os cargos,
não dão importância. O pastor Lima, tanto faz como tanto fez. Mas para você, você está devendo algo para ele. Você está devendo algo para ele. Pastor, eu quero ser obreiro. Pastor, eu quero ser diácono. Pastor, eu quero ser presbítero. Pastor, eu quero ser evangelista. Pastor, eu quero ser missionário. Pastor, eu quero ser presidente de senhora. Eu quero ser presidente de escola bíblica. Eu quero ser presidente de missão. Eu quero um cargo na igreja. Eu quero assumir as crianças. Eu quero. Nós estamos no mês de agosto. E você tem que prestar conta. Comigo? Comigo não. Você não fez nada comigo. Quando você fez assim, eu apenas orei a Deus, apresentando a você, a Deus. Eu estava apenas dizendo para Deus: Senhor, olha esse irmão, olha esta irmã, que está aqui para trabalhar para ti. Então, nós vamos ver algo tremendo. Segunda maldição, Deus vai converter as bênçãos em maldição da nação, das pessoas que estavam para fazer algo para Deus. O versículo 2, ele vai dizer: se não ouvirdes, se não propuserdes o vosso coração dar honra ao meu nome. O que é dar honra a Deus? Honrar, respeitar a Deus. Quando eu não respeito, como se estivesse dizendo assim: Deus não está vendo, não estou nem aí. Enviarei maldição contra vós e amaldiçoarei as vossas bênçãos, e já as tenho amaldiçoado, porque vós não pondes isso no coração. Por que é que Deus estava amaldiçoando? Porque a palavra era pregada, mas a palavra caía no chão. Não tinha importância, não tinha valor. A palavra não entrava no ouvido e descia ao coração, mas caía no chão. E é por esse motivo que vinha a maldição. Então Deus, ele iria converter as bênçãos em maldição. Segunda coisa, a família teria arruinado. Onde é que tem, pastor? O versículo 3. Eis que vos corromperei e a semente e espalharei esterco sobre o vosso rosto, o esterco das vossas festas, e com ele sereis tirados. Quando ele fala a semente, está falando de teus filhos, da tua família. Seriam pessoas que não teriam valor. É isso? Esterco, coisa sem valor. Terceiro, se você não honra a Deus, a palavra dele cai por terra. Ele também, essa segunda maldição, ele vai trazer a consequência. E qual é a consequência? O caráter da pessoa seria prejudicado. Versículo 9 diz assim: por isso também eu vos fiz desprezíveis e indignos diante de
todo o povo, visto que não guardaste os meus caminhos, mas fizestes acepção de pessoas na lei. A pessoa não obedece à palavra, não dá crédito à palavra e passa a gostar de uma pessoa mais do que a outra. Começa a fazer acepção, onde Deus não faz acepção de pessoas. Diante de Deus, todos nós somos iguais. Eu sou igual a você. Eu não sou mais precioso ou valioso do que você. A mesma importância que você tem, eu tenho, e vice-versa. Mas aqui tinha um problema. As pessoas que estavam à frente e não valorizavam a obra de Deus, o caráter deles seria prejudicado. Seriam pessoas lá fora que ninguém ia dar valor, não ia ter importância. Seriam como pessoas velhacas, pessoas infiéis, pessoas mentirosas, pessoas que não são dignos de crédito. Então tanto fazia você falar como não falar, você fazer como não fazer. As pessoas não dariam importância a você. Então quando você assume um cargo, uma função na igreja, e você não cuida, entenda uma coisa. Vou tentar mostrar algo para ti. Guarda isso no teu coração. Quando eu cuido das coisas de Deus, Deus cuida das minhas coisas. Pegou aí? Quando eu cuido das coisas de Deus, Deus cuida das minhas coisas. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e estas coisas vos serão acrescentadas. Olha bem o que Deus está falando. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Ou seja, cuida das minhas coisas. Mais coisas. O que é que ele estava falando? O contexto do texto, o que é que Jesus estava dizendo? Que você não deveria se preocupar com o que vai comer, com o que vai beber, com o que vai vestir. Então, quando eu cuido das coisas de Deus, Deus está cuidando das minhas coisas. Do calçar, do vestir, do alimentar. Deus estará cuidando em mim, quando eu cuido das coisas dele. Entendeu? O problema é que os cristãos não entendem o pensamento do Senhor. Para buscar o reino de Deus, aí nós buscamos o mundo. Trabalho, esquecemos. Então, quando eu cuido de Deus, das coisas de Deus, Deus cuida de mim. Então, as minhas bênçãos vêm, a minha família é abençoada e eu sou reconhecido, valorizado. Tá? Talvez você não tenha crédito, talvez você não tenha sido uma pessoa com importância lá fora, porque o reflexo de você é aqui dentro. Você não dá importância à obra de Deus. Talvez lá fora as pessoas também não dêem devida importância a você. Isaías 42, versículo 8 diz: Eu sou o Senhor, este é meu nome, a minha glória a outro não darei. Temos que servir a Deus, porque tudo é dele, por ele, por meio dele. Então temos que nos colocar na posição. Então quando chegar o mês de dezembro, a janeiro, na verdade o mês de janeiro, não sente numa cadeira, não estenda as suas mãos para receber cargos, funções e responsabilidade que você sabe que não vai dar conta, que você não vai querer trabalhar.
Você não precisa de cargo. Você precisa verdadeiramente estar na posição que Deus te chamou. Você é pastor? Se coloque como pastor. Você é presbítero? Se coloque como presbítero. Você é missionário? Se coloque na posição de missionário. Se você é diácono, se coloque na posição de um diácono. Aí depois o pastor não reconhece, o pastor não dá importância à tua missão, à tua função. Aí você depois vai sair, vai fazer biquinho e vai dizer, pastor, eu vou sair da igreja. E por quê? Não, porque o senhor não me valoriza, não me reconhece. E por quê? Se você não estava agindo como a pessoa a qual você é. Terceira maldição, falta de gratidão. A falta de gratidão gera maldição, você sabia? O que Deus faz por nós devemos ser gratos. O que as pessoas fazem por nós, devemos ser gratos. Gratidão é para ser uma base para nossas vidas. Porque é tão bom quando alguém faz algo por nós, e ali você diz para a pessoa, poxa, Saraiva, eu estou tão feliz, Saraiva, por você ter me ajudado, por você me emprestar moto para me vir para as orações meio-dia. Muito obrigado, Saraiva. Então, a gratidão, o reconhecimento é importante. Agora imagine o Deus do céu que nos dá a vida, o ar para respirar e prover tudo para nós. E aí nós não damos devida importância ou valor. Malaquias capítulo 1, versículo 2. Eu vos tenho amado, diz o Senhor. Mas vós dizeis, em que nos tem amado? Não era Esaú, irmão de Jacó? Disse o Senhor. Todavia, amei a Jacó. Deus faz tudo por nós. Faz com que a chuva desça. Faz com que as bênçãos cheguem. E a gente... Você já reparou que as minhas orações, 90% delas começam, Senhor meu Deus, eu te rendo graças. Obrigado. Se eu viver 100 anos, é 100 anos dando graças a Deus. Seja grato ao Senhor. Se você hoje está bonito, perfumado, penteado, bem vestido, tudo graças a Deus. Deus seja grato. E por quê, pastor? Porque muitas pessoas não têm o que você tem. Muitas pessoas dariam qualquer coisa para estar aqui sentado nessas cadeiras e ouvir essa mensagem e dizer, obrigado, Senhor, graças te força. Mas não podem. Estão no leito de um hospital. Estão numa enfermaria. Estão com a saúde debilitada. Eles não podem. Mas você pode. Não seja grato a Deus de você não estar no leito do hospital. Por Deus te dar saúde e condições de você vir para a igreja. De você estar vivo e contemplar os filhos, os netos. De você contemplar a sua família, ver todas as coisas. Por você se alimentar durante o dia, ainda que não seja um filé mignon, mas todo dia você come, você se alimenta. Deus tem provido, Deus tem sustentado. Então seja grato ao Senhor. Seja feliz com esse Deus. Malaquias capítulo 3,
Versículo 7 diz assim: desde os dias de vossos pais, vos desviaste dos meus estatutos, e não guardaste. Todavia, tornai-vos para mim, e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis: em que havemos de tornar? Esse é um texto muito polêmico. Deixa eu dizer algo para ti. Tem pessoas desempregadas. Eu já vi pessoas desempregadas que chegavam para mim e diziam: pastor, se o senhor orar e Deus abrir uma porta, o primeiro mês de salário será da igreja. E eu dizia para a pessoa: ei, não precisa. Dê apenas o seu dízimo, sua fé. Só que a pessoa trabalha, não dá oferta, não dá o dízimo, recebe o dinheiro todo mês. Como ser grato a Deus? Você sabia que o pecado no Jardim do Éden não foi o sexo, mas foi a desobediência? Deus tinha 2 árvores no meio do jardim. O homem poderia tocar em qualquer árvore do jardim, mas aquelas 2 árvores que tinha no meio do jardim, ela não poderia tocar. O que o homem fez? Tocou naquilo que não era para se tocar. Se eu sei, eu vou dar uma palavra para você. Isso aqui vai estar na rede social, e eu vou dizer para você. Existem vários demagogos, hipócritas, avarentos, iníquos, desviados nas redes sociais, que dizem que dízimo era cereal, e era só para a nação de Israel. Eles não lêem Bíblia. Porque se nós lermos, e se você for inteligente, você vai entender que a palavra dízimo não é cereal, não é animal. A palavra dízimo, o hebraico, quer dizer ma'as, que quer dizer a 10ª parte. Nunca ele falou: vai ser 10 partes, 10ª parte do cereal, vai ser a 10ª parte dos animais. Não! Mas quer dizer 10ª parte, 10% do que eu ganho, do que eu arrecado, do que eu recebo, eu entrego, eu devolvo a Deus. Dízimo quer dizer 10%. Dízimo não está dizendo que é cereal. É 10% do que você recebe. Se você é agricultor e você só tem pés de milho, 10% daquilo que você produziu vai para a igreja. Só que você não vai trazer sacas e sacas de feijão, de milho. O que você vai fazer? Você vende o saco de milho, de arroz, de farinha, e lá você contribui para a igreja. Ajuda a obra. Aí essas pessoas demagogas e avarentas são pessoas desigrejadas que estão em casas, em frente a uma TV, em frente ali a um computador, e acham que estão fazendo a vontade de Deus, sem entender a vontade de Deus. Ou simplesmente, se nós pararmos para pensar, a estrutura que nós temos aqui, se os irmãos não dizimassem, nós estaríamos aqui no terreno, ao relento, debaixo do sol, debaixo do chuva. Como construir se nós não construirmos? Você já imaginou se as pessoas que são dizimistas
E eu digo de passagem, 5 irmãos sustentam essa obra. Uma sustentação. Mas se esses irmãos fechassem a mão, imagine agora você cultuar a Deus em pé. 1h30 em pé, olhando ao pastor, ao louvor. E por quê, pastor? Como é que vai comprar cadeiras sem dízimo, sem oferta? Me mostra essa matemática, a conta não fecha. Então quando alguém chega nas redes sociais e dizem, ei, dízimo era cereal, dízimo era isso, era só para a tribo de Israel. Esta Bíblia aqui não está dizendo que era só para a nação de Israel. A ira de Deus, a maldição de Deus estava falando contra todos aqueles infiéis. E isso ele não vai fazer acepção. Se a nação de Israel, os judeus, eram infiéis, a maldição estava sobre eles. Mas se eu, como cristão, nos dias atuais, em 2024, eu sou infiel, a maldição estará também sobre a minha vida. Sabe qual é o problema? É que como Adão e Eva tocou naquele fruto que estava no meio do jardim, que não pertencia a eles, e tomou e comeu, foram expulsos da presença do Senhor. Da mesma maneira, quando eu pego o dízimo, e ali eu uso o dinheiro do dízimo para pagar uma conta, para fazer um passeio, para comprar uma pizza, para pagar uma energia, para comprar água mineral ou qualquer coisa, ei, você está pegando algo que não é seu. Entenda. Você pede a Deus para abrir a porta, Deus abre a porta. Se você não estivesse trabalhando, você ia ser feliz? Não. Mas aí você pede, a igreja ora, você coloca um pedidozinho ali. Quando você não tem nada, você faz e uma promessa a Deus. Senhor, eu vou te dar isso, eu vou dar aquilo, quando eu receber dinheiro. Sendo que ninguém tem dinheiro. Temos que entender que se você não é fiel com pouco, Deus não vai te colocar no. Se vós forem fiéis no pouco, eu vos colocarei sobre. Você entende? Deus ama aquele que dá com alegria. Pastor, Bíblia, não é eu, é Bíblia. Pastor, você quer que nós demos o dízimo? Isso é entre você e Deus. Esta igreja não fala sobre isso. Você não vê eu falando, cobrando os irmãos dízimo. Infelizmente ou felizmente, hoje o texto está caindo sobre Malaquias. E eu estou falando para você. Mas não quero que você contribua simplesmente por uma emoção. Você não é obrigado a dizimar. Você não é obrigado a ofertar. Você não é obrigado a nada. Faça tudo que Deus tocar no seu coração. Se Deus não tocar, não tem nada a ver. Eu não sobrevivo, eu não vivo através das ofertas. Todo o dinheiro é revestido em prol desta igreja. Agora, se 5 irmãos contribuindo, nós chegamos e tomamos essa proporção. Agora imagine se todos, em um só pensamento, contribuíssem a Deus. Você sabe o que viria sobre essa igreja? A palavra de Deus vai dizer lá no livro de Atos Apóstolos. Era todos o mesmo pensamento, coração e propósito. As pessoas vinham com dinheiro e entregavam aos pés dos apóstolos. Os apóstolos ali administravam aquele dinheiro, aquela situação. E ali havia bonança, fartura entre eles. Não tinha necessidade. Agora na igreja nós temos pessoas necessitadas. A igreja tem a ação social. Pastor, me ajude. Como eu posso ajudar meu irmão? Se o papel de água deste mês
está em atraso. Se daqui para o final do mês eu tenho que pagar o contador e não tenho dinheiro no contador. Então como eu posso te ajudar se não está tendo dinheiro? Então quando nós fechamos a mão para a obra, o irmão sofre necessidade. É um panfleto para o irmão que evangelizar, que não é comprado. Se algum dia você chegar na igreja, for lá no bebedouro e não tiver água para você beber, não apedreje o seu pastor. Não precisa nem usar o microfone para falar. É porque não teve como comprar. Se algum dia você chegar no banheiro e a água estiver cortada, o banheiro estiver com a placa interditado, então não me pergunte por quê. Você é inteligente. Eu vou priorizar aquilo que é prioridade neste lugar. A energia. Nem a internet é prioridade. Internet, água, cagés, bebedouro. Então entenda isso. A obra é feita por você. Quando você contribui, quando você ajuda, você está sendo grato a Deus. O Senhor me abençoou. Agora eu vou retribuir. Eu vou devolver para Deus. Malaquias 3:7. Olha o que diz. Desde o tempo dos vossos pais vos desviaste dos meus estatutos. Olha, preste atenção no texto. Desde os dias de vossos pais vos desviaste dos meus estatutos e não os guardaste. Tornai-vos para mim e eu tornarei para vós. É dando e recebe. Tornai para mim e eu tornarei para vós. É dando e se recebe. Diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizer, em que havemos de tornar? O que é que eu vou dar? O que é que eu vou devolver para Deus? Você entende? Então, primeira coisa, não segure, retenha aquilo que não é teu. O dízimo não é seu. Deus te abriu a porta, mas é um ato. Você não é obrigado. Você nunca vai ver o pastor Lima exigindo, cobrando você ao dízimo.